Por trás da máscara de um Chainsaw Man louco e psicótico, esconde um coração capaz de entregar a sua vida pelo bem de sua família e daqueles que ama. Assim, Denji faz de tudo para salvar Nayuta de um futuro assim como o seu, de solidão, morte e tristeza. O ato de mais puro amor que ele poderia fazer. Chainsaw Man 153. Eu aposto que você já ouviu essa frase, que por trás da máscara de um palhaço existe um rosto triste. Da mesma forma acontece com o Chainsaw Man e sua máscara de herói e a sua verdadeira face, que é o humano Denji. E no capítulo 153 nós vimos mais uma vez uma representação do que essa frase significa, pois tudo isso está acontecendo no momento com o Denji, mas mesmo assim ele continua protegendo a sua família, ou seja, a família que restou, que no caso é a Nayuta. Aqui é o Mano Joe na área e sejam bem-vindos para mais esse capítulo de Chainsaw Man. E claro, pessoal, espero que todos aí estejam muito bem, beleza? Muito obrigado a todos que vão deixar aquele famoso like, para todos que vão se inscrever, compartilhar e comentar aqui no canal. E vamos direto para esse capítulo, pessoal. Bom, pessoal, nosso capítulo começa com o Denji derrotando todos os híbridos, menos o Balen, que está sumido e pode aparecer no capítulo seguinte. E é então que depois de derrotar todos, ele diz ali pro povo: olha, pessoal, eu derrotei aqueles demônios maus que estavam ameaçando vocês. Mas isso é interessante de notar que nós humanos, quando vemos uma criatura ou então um ser que não é parecido conosco, e quando eu digo não parecido conosco, eu digo monstruosidades e tudo, alguém com chifres, alguém com algum tipo de deficiência ou então alguma coisa estranha assim, a gente tem a tendência de se afastar porque não são iguais a nós. E por conta disso, o Chainsaw Man, com sua aparência e ainda mais enfrentando os outros demônios, claro que sempre vai causar ali uma estranheza entre os humanos que estavam ali com medo, não só de vários Chainsaw Man, mas como também dos próprios demônios, até porque se não existisse a segurança pública, talvez os demônios dominariam a Terra. De toda forma, o Denji comemora que ele arrebentou todos aqueles demônios do mal, mas mesmo assim as pessoas continuam ali com um certo receio. E esse receio vai se mostrar em medo, e por causa do medo, eles vão querer ali simplesmente cercar o Denji, porque mesmo os protegendo, talvez ele ainda seja um inimigo e não um aliado da humanidade. Então reparem nesse momento os olhares ali que são virados para o Chainsaw Man, porque são olhares de medo, até porque a gente viu ele comendo os outros corpos e tudo, e toda aquela escrotidão, a pessoa para pensar que mesmo que aquele Chainsaw Man tenha as protegido, aquele mesmo Chainsaw Man pode fazer a mesma coisa com eles, por causa da tamanha escrotidão que aconteceu e também daquela insanidade toda do Chainsaw Man, que não é algo muito característico, vamos colocar assim, dos seres humanos, dependendo de qual ser humano e tudo, porque no final das contas, muitas vezes, o demônio mesmo é o próprio ser humano. Bom, de toda forma, continuando ali o capítulo, as pessoas estão ali todas daquele jeito e o Denji tá começando a sangrar e tal, e tá começando a sentir muita dor, porque ele também foi atingido pelos outros demônios, tá sem sangue, precisa de sangue ali para se recuperar, começa a gritar de dor. A Nayuta olha para ele e pergunta: você não quer que a gente fique mais junto? Você não quer que isso aconteça e tal? E é uma voz um tanto quanto embargada, a gente percebe ali no quadro de quando ela tá falando que tá em ondinhas assim, porque ela tá triste com aquilo, ela não quer acreditar que aquilo é verdade. E nesse momento as pessoas começam a pegar ali várias lanças, apontam na direção do Denji, até porque talvez ele seja mais um dos demônios que vai sair comendo todo mundo ali. Não à toa, tecnicamente falando, ele deu motivo comendo parte dos demônios na frente de todo mundo. E como os outros Chainsaw Man também estavam matando todo mundo e comendo todo mundo, talvez ele seja mais um desses. E eu não cansei de parar para pensar que talvez nesse capítulo nós tivemos ali uma certa representação de Jesus, assim, na Bíblia e tudo, com as pessoas, mesmo sendo protegidas ali por alguém, resolvem aferir simplesmente porque desconhecem os motivos, os ideais que aquela pessoa ali queria salvar a todo mundo e tal. Então, no caso aqui, o Denji. Apenas uma representação e referência, sabe? E é então que um dos caras começa a avisar ali todos os civis para saírem de perto, porque tem vários Chainsaw Mans por aí ainda e tudo, todo mundo tem que ir para um abrigo e se proteger e tal.
tal. Até mesmo o Denji pergunta se ele tem que ir pro abrigo, até porque ele também é humano, né? Então ele ainda tá naquela coisa de eu sou o Denji e ao mesmo tempo eu sou o Chainsaw Man. Então ele entende que ele também merece aquilo. Mas as pessoas ali, elas olham pro Denji e falam assim, oi, esse cara ainda tá falando como se ele falasse outra língua. Por quê? Porque basicamente ele é um ser estranho àqueles humanos. Ele não tem a mesma aparência, o que causa aquela famosa estranheza. E por isso que afasta um pouquinho os demônios do que são os humanos, principalmente também pela aparência. Acredito até mesmo que nós humanos temos realmente essa tendência com o grotesco da gente imaginar como se fosse ali algo monstruoso, algo ruim e tudo, assim como a gente viu ali em Bela e a Fera, por exemplo, onde tem a fera, o monstro e tudo, e a Bela, que é uma pessoa bonita e tal. Então, a junção desses dois, por exemplo, na Bela e a Fera, faz a mesma coisa aqui em Chainsaw Man, né? Muitas vezes, pela aparência, a gente não conhece a história de alguém, ou muito menos quem ele é de verdade. A aparência não dita quem somos de verdade. Não podemos julgar, claro, o livro pela capa. E é então que a Mifune começa a falar, não, esse Chainsaw Man não é perigoso, ele é aliado e tudo, só que as pessoas, normalmente a gente tem essa mania mesmo, a gente procura sempre olhares de afirmação para onde nós queremos ir. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, note aí na sua sala de aula, em algum ambiente social e tudo, quando você quer discutir alguma coisa, você acha que você tem razão naquilo, você quer um olhar de confirmação. Você olha provavelmente para as pessoas que vão concordar com você ali na sala onde você está, sobre aquilo que você está discutindo, para que essas pessoas confirmem as coisas e então você fale assim, tá vendo? Eu tenho razão, porque todo mundo aqui tá confiando no que eu tô falando. Então aí você debate com aquela outra pessoa. Da mesma forma, a Mifune, ela fala que, pô, ele não é perigoso, mas as pessoas não acreditam nela. E não porque ela está do lado do Chainsaw Man e tudo, mas sim porque o que ela disse vai ao contrário do que aquelas pessoas estão pensando. Então, logicamente, elas olham ali para uma mulher e quando elas olham para essa mulher e ela fala, eu não sei se ele é aliado ou não, eu vi umas coisas muito loucas aqui, tal. Então, quando eles olham, automaticamente eles pensam, essa mulher deve estar certa. Por quê? Porque ela está batendo diretamente com o que eu quero, com o viés que eu estou pensando. E é engraçado como todos nós fazemos isso. E aí, então, a partir disso, o pessoal olha pro Chainsaw Man, o Chainsaw Man fala, não, é claro que eu sou aliado de vocês. Só que o que acontece? Ele é o réu ali. Então, tudo que sair da boca dele não vale nem para sim, nem para não. Mas para as pessoas que estão ali, é sempre para não, né? É sempre no negativo. Então, o pessoal ali já fica revoltado com ele. Uma das possíveis vítimas, porque eu não sei se ele tá falando a verdade ou não, teve uma das cópias do Chainsaw Man que acabou matando o próprio avô do cara, então o cara fica puto, começam ali a espetar o Denji cada vez mais e começam a fazer o Denji sentir cada vez mais dor, porque é como se eu protegesse e essa pessoa que eu protegi, ela vai lá e me fere, simplesmente porque ela não acredita nessa minha proteção. Seria como aquele termo de levar uma facada nas costas. E é então que o pessoal começa a jogar gasolina nele para depois botar um fogo lá no Denji e começar a queimar o Chainsaw Man, como eles estavam fazendo com os outros Chainsaw Mans. O pessoal fica se perguntando onde tem um isqueiro e a Nayuta tenta evitar com que tudo isso aconteça dizendo, não, esse Chainsaw Man aqui é o original, ele é o herói de todo mundo, aquele que tava salvando todo mundo, que é o herói, que todo mundo curtia, papapá. E aí o cara fala assim, se ele é o herói, melhor ainda, nós vamos matar ele porque talvez a minha esposa, que se transformou ali em uma cópia do Chainsaw Man, volte ao normal. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer porque foi feito ali um contrato. Uma vez feito o contrato, já era, aquele é o resultado, mesmo matando o Chainsaw Man, nada vai mudar. Também porque o contrato não foi feito com o Chainsaw Man. E é então que o cara joga a Nayuta, né? A Nayuta tentando ali ainda proteger o Denji, só que quando ele joga ela e ela é ferida, o Denji mostra mais uma vez que aquelas palavras de, eu não posso ficar próximo de você, Nayuta, elas não partem ali de uma vontade de ficar sozinho, mas sim de proteger a Nayuta, porque é nesse momento que ele fala, Nayuta, não sei o que, se revolta, corta ali as cordinhas, porque jogaram um treco de cordinhas aí pra prender ele, e aí ele acaba atingindo o braço daquele maluco. Embora só foi um cortinho, o pessoal começa a procurar alucinadamente por um isqueiro para botar fogo ali no Denji, e é então que o Denji, querendo impedir com que aquilo aconteça, quando um cara acha o isqueiro, ele vai lá e corta a mão do maluco, e aí o pessoal fica mais revoltado ainda e começa de novo a ferir o Denji. E o mais interessante e até mesmo cruel que acontece nessa cena que o pessoal tá ferindo o Denji, é que ele começa a rir, e me parece uma risada de tipo, cara, eu tô sendo ferido por proteger as pessoas, por ajudar a humanidade, e na verdade eu tô sendo ali machucado, mas não só isso, como ele ri aparentemente falando pra também proteger a Nayuta.
Claro que o Denji, ele não tem atos altruístas, né? Mas ele sempre tenta proteger aqueles que são da sua família. Se a gente se lembrar lá no capítulo 4, 3, se eu não tô enganado, o Aki e o Denji, eles vão pra casa de um cara e tudo, o Denji mata o maluco lá e tal, só que ele não mata do jeito certo e o Aki briga com ele. E aí o Aki pergunta, mano, eu quero matar os demônios, eu quero fazer eles sofrerem pra caramba porque minha família morreu na mão deles. Você por acaso quer ser amigo dos demônios? E aí o Denji diz assim, bom, se eles quiserem ser meus amigos, então eu vou ficar do lado deles sim, porque, pô, eu quero ser realmente amigo de quem quer ser meu amigo, porque até então ninguém queria ser. Então a gente vê que o Denji, pelas pessoas que ele gosta, ele faz realmente de tudo, porque são essas pessoas que são importantes para ele, como Pochita, como a Nayuta, como seus cachorrinhos, seu gatinho e tudo mais e tal. Então a gente vê que as pessoas por quem ele se importa, por quem ele ama, ele faz realmente de tudo, entregando muitas vezes até a sua vida. E é isso que talvez a Nayuta tenha notado logo a seguir, e por isso que ele tá dando risada que nem um louco e até mesmo falando pras pessoas, ó, vocês estão procurando isqueiro? Olha o que tá aqui, minha casa tá pegando fogo, lá tem fogo pra caramba, pega esse fogo e me queima aqui. Nisso a velha doida que tava segurando a Nayuta ali, dizendo, ó, nós temos que sair daqui, vem com a tia e tudo, e aí a Nayuta fala, não, o Chainsaw Man é a minha família. Na verdade, ele é a única família da Nayuta. E aí a mulher olha pro Denji rindo lá e tal, sendo ferido por todo mundo e fala, ele não é mais da sua família, ele virou um capeta, ele virou um demônio aqui, papapá. A Nayuta olha pra tudo aquilo, se lembra do Denji quando ele disse assim que ele gostava um tantão assim da Nayuta, e é aí então que ela percebe as verdadeiras intenções do Denji e o quanto ele gosta dela, e ele está fazendo tudo aquilo para que ela não tenha o mesmo futuro que ele, para que ela não passe por aquilo também, porque se ela ficasse do lado dele, se a Mifune ficasse do lado dele, e as pessoas que ficassem do lado dele não só morreriam, como também sofreriam como ele, seriam espetadas ali, seriam mortas, seriam massacradas e tal, porque no final das contas é isso que acontece com a vida do Chainsaw Man. Então ele quer proteger ela de toda a dor que ele mesmo está sentindo, para que o mesmo não aconteça com ela, o que eu achei um ato de amor e também ao mesmo tempo um ato de eu quero ser o Chainsaw Man. Já que eu não posso ter minha família, pelo menos me deixe ser o Chainsaw Man, me deixe ser pelo menos uma parte do que eu quero ser, entende? Então tem um pouquinho de altruísmo e ao mesmo tempo um pouquinho de egoísmo nessas atitudes do Denji. Eu consigo enxergar por dois ângulos diferentes. E aí então que a Nayuta, olhando ali, percebendo que o Denji, quando estendeu as mãos assim e fez como se fosse um sinal de cruz, referência a Jesus também naquele capítulo passado, não sei. De toda forma, fazendo assim, erguendo as suas mãos, fazendo um sinal de cruz, mas que ele estava querendo dizer era de tamanho ali, quando ele estava mostrando naquele gesto, né? Ela notando aquilo, ela controla aquela velhinha, tira uma das lanças de um dos caras, dá um tapa na cara dele e dando um tapa fala assim, fuja, Chainsaw Man, porque aí ela também tá agindo com amor e querendo proteger a sua família. E é então que pede lá pro Denji fugir, pro Chainsaw Man fugir, e ali nós terminamos o capítulo. Gente, eu gostei muito desse capítulo, acho que essa abordagem do Denji e o quanto ele ama, o jeito que ele ama, o jeito que ele protege as pessoas, mesmo parecendo louco, as pessoas não conseguem compreender quem ele é de verdade, simplesmente porque elas não procuram entender ele. E muitas vezes nós mesmos não procuramos entender o outro lado da pessoa ou quem é aquela pessoa de verdade. Às vezes a gente pré-julga porque ela gosta de X coisa, porque ela gosta de tal coisa e tal. É claro que cabe uma análise muito mais ampla sobre isso, mas eu quero que vocês entendam que no final das contas a gente está falando sobre monstros aqui em Chainsaw Man que muitas vezes têm um coração. Olha só a Power. A Power, ela tinha tudo pra ser uma capetinha muito doida. Só que no final, ela foi lá e ajudou o Denji, protegeu o Denji no momento crucial da sua vida. Então olha só como os demônios também mudam e como também, embora ela fosse um possesso e tudo mais, mas como tem um coração ali por trás daquela máscara, por trás muitas vezes daquela aparência. Então achei isso muito legal assim em Chainsaw Man, como está sendo abordado, não só sobre a Nayuta, mas também sobre o Denji. Gostaria de saber o comentário de vocês, porque depois desse capítulo, provavelmente o Denji vai se unir àqueles rejeitados. E quem é o rejeitado do momento
também. Sim, exatamente, o demônio da guerra, Yoru, ou então Asamitaka. Acho que está cada vez mais próximo realmente deles se encontrarem, assim como acho que foi o Yoru que disse lá no canal do Discord. Então concordo com ele nesse ponto e provavelmente Yoru não vai querer matar num primeiro momento o Chainsaw Man, ou vai querer matar, mas depois vai mudar de ideia, porque simplesmente é mais fácil usá-lo e tê-lo como seu aliado do que acabar com o Chainsaw Man de vez e no final das contas perder o poder que, bom, vamos dizer assim, é muito apelão. Gostaria de saber o que vocês acham, porque o Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo capítulo e um beijo no coração. Tô indo nessa. Fui, valeu!